Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de acentuação. O ideal é que o candidato domine bem esse assunto para que possa sacar o gabarito da questão o quanto antes e com isso dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem, podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. E quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria, pode nos escrever também. Quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua portuguesa para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de acentuação. Uma questão em que, se o candidato dominar bem o assunto, vai conseguir sacar o gabarito sem demandar muito tempo e com segurança. E com isso, esse candidato vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. E se por acaso você não dominar bem esse assunto, essa aula vai servir como reforço. E eu diria que no caso, o ideal é que você assista a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. E se você dominar o assunto, nós sugerimos que você assista essa videoaula até o fim, para perceber o quanto aquilo que você sabe pode te permitir sacar o gabarito de algumas questões sem demandar tempo, e com isso dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura de São José das Piranhas, professor de arte 2024. Analise a acentuação gráfica no excerto. Cientistas, estudantes, políticos e demais membros da sociedade somam esforços para mitigar tais acontecimentos o mais rápido possível. 1. Políticos e rápido receberam acentuação gráfica na antepenúltima sílaba, porém são acentuados em razão de diferentes regras. 2. Possível recebeu acentuação gráfica por ser uma paroxítona terminada em L. 3. Rápido é uma palavra paroxítona e recebe acentuação gráfica pela mesma razão que possível. 4. Político é uma palavra proparoxítona e recebeu o acento circunflexo em razão da regra que diz que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. É correto o que se afirma em A. 2 e 4 apenas. B. 1, 2 e 4 apenas. C. 3 e 4 apenas. D. 2 apenas. E. 1, 2, 3 e 4. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra D. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas todas as afirmativas sobre acentuação gráfica estão corretas? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade
de cada questão. Quando chega nessa questão, se ele dominar bem o assunto de acentuação gráfica, vai poder sacar o gabarito já nessa fase. Vamos ler cada uma dessas afirmativas para percebermos algumas coisas. A afirmativa 1, por exemplo, as palavras políticos e rápido são, de fato, palavras proparoxítonas, ou seja, tem a tônica na antepenúltima sílaba. Mas por que essas palavras recebem acento gráfico? Resposta: exatamente por serem proparoxítonas. Então, o motivo da acentuação gráfica nessas duas palavras é a regra das proparoxítonas, ou seja, a mesma regra, ao contrário do que diz essa afirmativa, que, portanto, está errada, o que já nos permite eliminar as alternativas B e E. Agora vejam a afirmativa 2. Possível é, de fato, uma palavra paroxítona, ou seja, tem a tônica na penúltima sílaba. E a regra das paroxítonas estabelece que uma paroxítona terminada com L leva acento, ou seja, a afirmativa 2 está correta, o que já nos permite também eliminarmos a alternativa C. Com isso, nós já sabemos que a afirmativa 3 está incorreta. Quem não souber por quê, saiba que essa afirmativa está completamente errada. Primeiro, porque rápido é uma palavra proparoxítona e não paroxítona, como diz essa afirmativa. Segundo, porque rápido recebe acento por ser proparoxítona, enquanto que possível recebe acento por ser uma paroxítona terminada em L. Então essa afirmativa está errada, mas no fim das contas nós já eliminamos as duas alternativas que consideravam essa afirmativa correta. Resta avaliarmos a afirmativa 4, que só tem um erro. Só que esse único erro é absurdo, porque o acento recebido pela palavra político é o acento agudo e não circunflexo, como diz essa afirmativa. Assim sendo, a única afirmativa correta é a afirmativa 2, de modo que o gabarito da questão é a alternativa D. Reparem que tudo isso que eu comentei pode ser percebido depois de lermos a questão pela primeira vez. Mas como essa questão é apenas uma das que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão é, por enquanto, marcarmos apenas uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. Mais tarde, quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, vamos poder notar tudo isso que nós comentamos e não restará mais dúvida. Bem, temos aí uma questão de nível fácil, pelo menos para quem dominar bem o assunto de acentuação gráfica. E volto a dizer que quem não dominar pode acessar a nossa playlist sobre acentuação, que está indicada na descrição da videoaula. Porque quem dominar bem esse assunto vai ter uma grande vantagem diante de uma questão como essa. Vai poder sacar o gabarito já na fase de pré-leitura, o que vai levar esse candidato a dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. A prova em que veio essa questão continha 40 questões de múltipla escolha e contava com 4 horas para ser feita, tempo que incluía a marcação do cartão de respostas. A questão que nós acabamos de comentar era uma das 15 questões de língua portuguesa, que incluíam questões de interpretação de texto, por exemplo, questões que exigem uma leitura atenta. As outras questões eram sobre conhecimentos pedagógicos, legislação e conhecimentos específicos, partes essas que continham questões
muito mais difíceis. Então o ideal é que o candidato consiga sacar o gabarito de uma questão como essa que nós comentamos o quanto antes, para dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.